Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já passou por isso? Você acorda e fala: hoje o dia vai ser diferente. Aí você fala para si mesmo: hoje eu vou treinar. Hoje eu vou estudar. Hoje eu vou fazer as coisas acontecerem. Só que aí o dia vai passando e você pega no seu celular, você adia. E quando chega no final, você se pergunta: o que aconteceu? E o que mais pesa na sua mente não é a tarefa que você deixou de fazer. É aquela sensação interna: eu podia ter feito. Mas se você sabe que daria para você fazer e que você tem a capacidade de fazer, a pergunta é: por que você adia todos os dias? E o mais importante, na maioria das vezes, isso acontece não porque você é preguiçoso, é porque você não entendeu como seu cérebro funciona. E quando você consegue entender isso lá dentro, internamente, você vai conseguir parar de se culpar, parar de falar para você mesmo: eu não consigo. Você vai entender mentalmente como que seu cérebro funciona. E olha que interessante, talvez você já tenha pensado que você é desorganizado, que você não tem disciplina, que você é preguiçoso. Mas fala pra mim, não tem muitas coisas que você quer realmente mudar? Que acorda todo dia disposto a fazer isso? Só que chega um determinado ponto que você trava. Então não é falta de querer. Não, muitas pessoas querem algo. Você quer algo, por isso que você está nesse vídeo. Então não é falta de capacidade. Não, é que o nosso cérebro foi feito para evitar a produtividade. Isso mesmo, ele não foi feito para a produtividade. O nosso cérebro hoje ele está sendo treinado para ser improdutivo. As redes sociais e o nosso sistema hoje está fazendo você ser improdutivo. Então, você talvez esteja se perguntando: será que eu não consigo? Não, você só não está entendendo mentalmente como que seu cérebro funciona. Então ele foi feito para evitar esforço. Ele foi feito para economizar energia. Aquilo que é desnecessário, talvez hoje, momentâneo, ele começa a tirar você dali. Ele já quer prazer rápido, ele quer conforto imediato. Ele está sempre querendo economizar energia. E eu percebi isso em mim, porque teve uma época que eu falei: eu vou começar a mudar. Eu vou tirar aquele projeto do papel. Hoje eu vou treinar. Hoje eu vou ter disciplina. Hoje eu vou parar de procrastinar. E o que eu fazia? Chegava do trabalho e pegava o seu celular. Quando eu não sabia disso, que era o meu cérebro me colocando em situações de conforto imediato, eu fazia isso todos os dias. Então quando eu chegava do trabalho, eu pegava o celular só para dar uma olhada. Falei: não, vou dar uma olhadinha e daqui a pouco eu vou fazer o que é interessante. E quando eu olhava, tinha passado meia hora, eu falava: só mais um pouco, 1 hora, 2, 3. E tinha vezes que eu olhava e já estava perto da hora de dormir. Isso me dava um cansaço mental, que talvez você esteja passando por isso também. Porque parece que você é produtivo, parece que você está mais cansado do que quando você chegou do trabalho. Porque é tanta informação que você não consegue reagir mesmo. Ele procurando conforto imediato. É no subconsciente. E aí passava um dia, 2, 3 semanas e até meses nessa mesma situação. Mas o problema talvez não era aquilo que eu deixei de fazer para o meu corpo, uma atividade física, para os meus investimentos. Não, o problema era aquela sensação. Por que eu faço isso? Por que eu não consigo sair disso? Essa sensação corrói o nosso sistema mental. Isso realmente derruba você e você precisa aprender como tirar esse hábito ruim da sua vida. E quando eu comecei a estudar a psicologia comportamental, eu comecei a entender que a gente não foge da tarefa. Não, a gente nem inicia aquela tarefa. Por quê? Porque a gente está fugindo da sensação. Mas qual sensação? É aquela sensação que você sempre adia as coisas. Porque quando você pensa em começar alguma coisa, as sensações de dúvidas, de esforço mental já começam a aparecer. E lá no subconsciente seu cérebro fala: cara, eu preciso aliviar isso imediatamente. E a primeira coisa que você pega, que está ao seu alcance, talvez milésimo de segundos, é o seu celular. E quando você tira o celular do bolso, seu cérebro já começa a aliviar. Isso começa a criar um padrão. Por quê? Porque tudo que você talvez sente esforço, dúvidas e seja difícil, você vai pegar o seu celular. E esses ciclos ficam dias, meses, anos. Tem pessoas que nem mesmo vai conseguir sair desse ciclo. O celular é uma ferramenta incrível, mas precisa saber usar. Precisa ter a cautela. Você precisa realmente
monitorar o seu uso. Mas aí surge uma pergunta: será que essas pessoas que fazem isso, ou você que faz isso, é porque você quer estragar a sua vida? Não, eu também não queria estragar a minha vida nesse momento, quando eu estava com esses vícios, esses hábitos ruins. Não, é porque naquele momento isso era mais confortável. Aquele momento era mais confortável. Mas o outro dia, as sensações de dúvidas e de esforço vão surgir. E aí basta você decidir: eu vou querer conforto imediato ou eu vou passar por essa sensação ruim de desconforto, mas a longo prazo ter um plano realmente válido e um plano que realmente pode mudar a sua vida. Mas existe um detalhe silencioso nisso, que faz você seguir esse padrão todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, e nem lembra mais os últimos dias que você tentou fazer algo importante. Um estudo em psicologia comportamental mostrou que a procrastinação está muito ligada em como você lida com emoções. Mas qual emoções? Aquelas emoções de desconforto, aquelas situações desconfortáveis. Quando você consegue lidar com esse tipo de situação, você para de procrastinar. Ou seja, esse tipo de situação gera um desconforto mental enorme na sua cabeça. E o seu cérebro ele sabe disso. E ele já começa a tentar escapar desse tipo de situação. Ele não tenta escapar da tarefa. Não, ele escapa da sensação. E isso já explica por que você tenta começar algo. Você sabe que precisa começar algo, mas nunca começa. Agora deixa eu te perguntar, aonde isso mais acontece na sua vida? No seu trabalho? Nos seus estudos? Nos seus investimentos? Ou num projeto que você não tirou do papel? Inclusive, se você não viu o vídeo do porquê você para no meio do caminho, você até começa, mas para no meio do caminho, isso conecta muito com esse vídeo, porque aqui você está aprendendo o que acontece antes de você começar. E lá você vai aprender a continuar o seu plano. E o maior problema de você começar a procrastinar não são as tarefas que você deixou de fazer, não são os investimentos que você deixou de fazer, não foi o estudo que você deixou de fazer. O maior problema está dentro de você. Por quê? Vai chegar um certo momento que você vai começar a aceitar esse tipo de situação na sua vida. Você vai falar: eu não consigo mesmo, eu não vou fazer porque tudo que eu começo eu não termino. E isso começa a virar uma identidade. E quando isso começa a virar identidade, é algo perigoso, porque realmente você não vai conseguir fazer as coisas que você determinou. E quando você para de procrastinar, você começa a enxergar você com outros olhos. Só que teve uma época da minha vida que eu também pensava assim. Eu passei meses e anos pensando assim. Eu sempre pensava: cara, por que ele deu certo? Ah, porque ele é inteligente. Ah, por que aquele fulano deu certo? Ah, porque ele tem capacidade. Eu não tenho. E eu comecei a acreditar nisso. Eu comecei a olhar no espelho e vendo um cara que não tinha capacidade. Olhando no espelho e vendo: eu não consigo. Talvez eu não seja tão inteligente. Talvez eu não tenha disciplina. Isso começa a pesar muito na sua vida. Só que eu, como uma pessoa persistente, eu comecei a estudar psicologia, um pouco de neurociência, e comecei a perceber algo interessante. Eu comecei a entender como um mecanismo funciona. Como que o mecanismo funciona. É isso mesmo. O nosso cérebro é como um mecanismo. É a mesma coisa de uma empresa. Uma empresa ela tem um mecanismo de entrada do pedido até a saída do pedido. E quando você entra nessa empresa, você fica perdido. Você, cara, como que está funcionando isso? E aí você vai falar: esse pessoal, talvez aquele técnico, aquele operador é muito capacitado. Esse cara é muito inteligente. Mas quando você pergunta para ele, ele tem 4 anos na empresa, 2 anos na empresa. E a mesma coisa, ele já entendeu o mecanismo da empresa. O nosso cérebro, ele funciona da mesma forma. A gente precisa entender o nosso mecanismo. A gente precisa entender como ele funciona. E assim, começar a usar o máximo potencial no nosso cérebro. Mas vai ter dias que você não vai conseguir. Mas isso não é falha. Isso é um controle. Isso mesmo, é uma consistência. Você vai aprender 1% todos os dias. E talvez nesse momento, você esteja igual eu, alguns anos atrás. Você talvez está querendo mudar um pouco a sua vida. Talvez mudar a sua dieta. Talvez mudar o seu trabalho. Talvez colocar aquele plano para rodar. Mas sempre parece que tem algo puxando você para baixo. E aí você começa a acreditar nisso, que você não tem a capacidade. Mas não. O único problema é que você não entendeu como o sistema funciona. E quando você conseguir entender esse sistema e aplicar na sua vida, você vai conseguir parar de procrastinar. Qual que é a forma prática
de você aplicar isso tudo que a gente conversou. A forma mais fácil é você começar pequeno. Mas como assim? Imagine só que você decidiu treinar. Você não vai colocar no seu cérebro, vou treinar 6 dias na semana. Eu vou treinar 1 hora na academia. Não. O primeiro passo é, eu vou colocar o tênis. Isso mesmo. O segundo passo é, eu vou até a academia. E o terceiro, e assim você vai conseguir. Talvez nos seus investimentos. Eu vou investir R$1.000 para ficar rico daqui anos. Não. Eu vou investir R$10. Eu vou aprender a investir. E aquele plano que você está querendo tirar do papel, não tente abrir de uma vez, não. Fala assim, eu vou colocar um passo de cada vez. Porque o nosso cérebro resiste menos a coisas mais fáceis. É um plano, depois o outro. Um plano, depois o outro. Academia é a melhor prática. Não fale mesmo que você vai treinar vários dias na semana. Seu cérebro ele vai te sabotar. Ele vai procurar um conforto imediato. E você vai procrastinar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então o primeiro passo é, vou colocar o tênis. Isso para tudo. Para investimento, para planos, para qualquer coisa na sua vida. Para uma mudança de trabalho. Não fala assim, eu vou mudar de trabalho. Hoje eu sou mecânico, amanhã eu vou virar escritor. Não. Eu vou começar lendo uma página. Eu vou começar escrevendo uma página. E assim, seu cérebro começa a resistir menos. E menos resistência no seu cérebro, ele consegue procrastinar muito menos. E se esse vídeo te ajudou hoje a entender como que seu cérebro funciona, como que a mente funciona, a única coisa que eu peço é um like. E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Porque aqui a gente não vai trazer nenhuma coisa de coach. Nada vazio. É realmente como o seu cérebro, como a sua mente funciona. Pra gente sempre aplicar 1% todos os dias. Então, procrastinação não é falta de capacidade. É só o seu cérebro buscando conforto imediato e fugindo do desconforto que é importante. Lembra da pergunta que eu fiz para você? Por que você adia suas coisas mesmo sabendo que precisa fazer? Agora você sabe. Não é falta de capacidade, não. É falta de treinar o seu cérebro para desconforto importante. Agora, antes de você ir embora, me conta aqui embaixo. Qual área da sua vida você está adiando todos os dias? Beleza? Muito obrigado. Vou deixar 2 vídeos aqui. Esse vídeo aqui é porque você pode até começar alguma coisa, mas sempre trava no meio. Você vai entender como que seu cérebro sabota depois que você começou. E como diz o meu amigo Morfeu, você vai continuar na Matrix ou vai querer sair? Qual pílula você vai criar? Do conhecimento ou continuar na Matrix? Beleza? Muito obrigado. 1% todos os dias. Até o próximo vídeo.